Ao vivo, ao vivo, ao vivo, start no cronômetro regressivo. O cara vai fazendo lives e lives e lives e lives. Eu tô me secando. Que apesar de estar frio em Porto Alegre, eu tomei banho agora. Fiz a barba. Olha aí. Apesar de estar frio em Porto Alegre hoje, estou suando. Tomei um banho, fiz a barba. E aí, Thiago, como é que está? Tudo bem, cara? Levando, né, no meio desse momento maluco das nossas vidas, mas vamos seguindo, se cuidando dentro do possível. E vocês, tudo bem Eu por aí? agora também tomei um banho, tô suando, inclusive. Fiz a barba, porque, né, tem que ter um pouco de respeito pelas pessoas que vão nos assistir eternamente na internet. Já pensou nisso, cara? A gente tá fazendo coisa que vai ficar o resto da existência dos outros. É, isso é muito maluco, né? Uma loucura, cara. Ah, quero saber o que teu avô pensava naquela época. Tá lá. É. Como é que ele Sabe que eu desenhava? Tá acho, lá. eu acho Fala. que a gente até tem uma certa sorte de existir essa possibilidade agora que a gente é um pouco mais velho, porque eu acho bom que não tem registro de adolescente. É verdade, é verdade. Vamos começar? Bora? Então tá, bater a palma para sincronizar o áudio. Quando eu baixo, ele fica sanduíche e depois eu dou uma corrigida no editor. Entendi. Agora sim, agora sim. Estamos Claquete aqui. manual. É isso aí. Estamos aqui. Quem me ensinou essa claquete manual foi um cara da rádio, Ah, Rodrigo é? Oliveira, agora, não é? Eu fazia assim, pá! Aí ele, cara, pode ser assim. Eu, beleza. Mas estamos aqui com Thiago Krenin. Thiago Krenin é uma figura já que as pessoas já conhecem de várias edições de vários eventos, falaremos sobre isso. Tiago foi na edição de número 29 do Fernando HQs, porque aqui é pauta e aqui é trabalho, aqui nós temos anotações. Ora, Muito pô, nós bem. temos um Excel. Eu tenho um Excel sobre o Feirão, tu acredita? Que Com legal. gráficos, participação masculina, feminina, quadrinista, tudo maluco, 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 eu sou freak. Que massa, muito legal. E de história ainda, que é a pior de todos. Mas enfim, Tiago é uma pessoa querida, eu vejo isso porque as pessoas falam bem dele, e eu presencio isso. Eu já falei isso para ele faz tempo, e o Thiago ele tinha um recorde de vídeos mais visualizados do Fernandes HQs no nosso canal. Infelizmente, deu problema no YouTube lá, começou a aparecer uns bugs, uns troços bloqueados, foi removido, mas não tinha música nenhuma, então eu tive que reupar todos. Foi uma mão de obra, mas ele foi durante muito tempo Que o pena. recordista de views, com Pois eu mais não de sabia disso. Que legal. é, com mais de 1.800 views no YouTube. Tu vê só. E depois foi suplantado pelo tarado do Matias Strebe, que aí foi a 2.000 e tanto. Nossa. Meu Jesus, como é que coisa da internet. É. Tiago, muito obrigado pela presença. Vamos conversar bastante essa noite. Mas eu que agradeço o convite. Ah, que massa. O Tiago foi no feirão, conheci ele em eventos, e é um cara que tem um traço muito identificável. Mas para um artista chegar no seu traço identificado, quando tu bate o olho assim, é do Thiago, é do fulano, do Beltrano, sempre tem uma trajetória. Eu quero começar por aí contigo, Thiago. Como é que se deu a tua trajetória no desenho? Desde criança, sempre foi? Tu teve alguns cursos, teve problemas, teve pessoas que apoiaram, pessoas que falaram, isso não vale a pena. Conta um pouquinho disso aí para mim. Bom, eu sou aquele clichê de desenhistas que diz que, tipo, eu sempre desenhei, assim, sei lá, não lembro de um momento que eu comecei, porque foi uma coisa de toda a vida, assim. Mas eu lembro Uhum, muito bem, muito claramente, o momento em que eu decidi que eu ia fazer isso profissionalmente, assim, não, vou tentar uhum, fazer isso pro resto da vida. Tinha mais ou menos uns uhum, 15 anos, e eu fazia um curso simplesinho de desenho que tinha em Santa Maria, que eu sou de lá, né? uhum.
E eu tava pensando naquela época, ia começar a fazer PES, né, na época, vestibular, essas coisas, e tá, tinha que pensar curso, enfim, não sabia muito o que fazer, queria desenhar, não tinha muita ideia, e aí eu descobri o curso de design, que em Santa Maria tem o nome de desenho industrial, né, mas é design gráfico, Hum. e eu fui ver a lista das disciplinas, e tinha ilustração, histórias em quadrinhos, animação, e eu, Hum. cara, é isso aqui, né, é isso aí que eu vou fazer, né. Então, quando eu descobri que tinha essa possibilidade de carreira, que era algo que eu não fazia ideia, aí eu vi, cara, tá, é isso aqui. E eu nunca mais parei de perseguir isso. Eu fui, então, nesse ali, durante o ensino médio, eu fiz esse curso, que era uma coisa bem simplesinha, mas sempre o maior desenvolvimento meu sempre foi mais por estudo por conta, assim. Não vou dizer que eu sou autodidata, porque eu tive professores, enfim, mas foi muito mais do esforço em casa, assim, né? Trabalhando, estudando. Então, depois eu entrei nesse curso e lá foram 4 anos que eu me dediquei muito, assim, ao desenho. Fiz Uhum. várias disciplinas de desenho, desenho de observação, várias coisas do tipo. E me dediquei bastante mesmo ao curso. E logo que. E também no meu TCC foi sobre quadrinhos, fui buscando esse caminho, assim. Quando estava no último semestre do curso, eu e alguns amigos, a gente decidiu tentar abrir uma empresa, um estúdio Hum. de design, mas mais para ilustrar mesmo. E a gente conseguiu uma vaga Sim, na incubadora tecnológica lá da UFSM, assim. Foi um período bem legal, sim, a gente sim. ficou com uns 3 anos lá. Depois acabou cada indo para um lado e tal. Mas foi um baita aprendizado também de gerir uma empresa, porque assim, tem um grande problema, coisa que a gente também já conversou, que é que a gurizada que desenha às vezes fica focado só em aprender técnicas de desenho e não sabe se virar no mundo real, assim, né? Que é a pior parte, né? Aprender desenho e É. coisa é relativamente fácil, assim. O brabo é tu saber como entrar no mercado, fazer contratos, prospectar clientes, esse tipo de coisa. Então foi uma época que eu pude aprender bastante disso. Depois eu fui paralelamente trabalhando em outros lugares, trabalhando como freelancer e também continuei estudando, né? Fiz especialização em cinema, numa particular lá em Santa Maria também. Um tempo Uhum. depois entrei no mestrado na URGS, em design, Uhum. estudando quadrinhos digitais. E agora eu tô mais para a finaleira do doutorado, tô um pouco atrasado, na verdade. Nesse meio tempo de doutorado, mudei de cidade 2 vezes, saí do emprego, e aí arranjei outro, e aí mudei de cidade, e aí agora a pandemia. Enfim, esses anos de doutorado, tudo que podia acontecer, aconteceu. Assim, só não tive filho, eu acho, porque de resto tudo que podia acontecer, aconteceu. Então acabou dando uma. Não que esteja justificando, mas acabou dando uma atrasada, assim. Mas espero Claro, esse ano claro. terminar. Enfim, então foi isso, assim, a vontade de ser desenhista vem desde criança. Na adolescência eu decidi, não, oficialmente já vai ser isso e nunca parei de buscar. E os quadrinhos, acho legal dar esse destaque, Hum. assim, porque quadrinhos foi o Uhum. que, histórias em quadrinhos foi o que me apresentou para esse mundo da arte, desenho, tudo, assim, né? Eu lia desde criança, desde antes de saber ler, na verdade. Meus pais me davam quadrinhos e eu ficava olhando as imagens e achava o máximo, assim. A minha mãe sempre conta que eu ficava olhando as imagens e depois recontava as histórias pelo que eu entendia pelos desenhos, né? Tu te lembra E, qual a primeira lembrança de quadrinho? Qual foi? Tu te lembra assim agora? cara, eu acho que mais de Turma da Mônica mesmo. Ah, que joia. Primeiros que eu lembro de ter. Mas o meu pai, ele tem uma coleção incrível, assim, que ele guardou da Ah, infância dele, de quadrinhos eita. Disney dos anos 60. Tem pilhas, assim, tá guardado lá na casa dele. Que é um negócio que eu Ah, tenho que dar um jeito de preservar melhor, assim, mas tá bem guardadinho. São pilhas de quadrinhos Disney dos anos 60, basicamente dos anos 60, assim, da infância dele, né? sim, Uma sim. parte do que ele conseguiu guardar da época. Muita coisa vai se perdendo, enfim, Claro, né? claro. Mas muita coisa muito legal, assim, que ele tem até hoje, uma relíquia bem legal. E eu também Sim. lia muito daquilo, assim, né? Então são as principais lembranças, assim, né?
iniciais do meu contato com quadrinhos, né? Não, e aí eu comentar que Claro. depois, durante a faculdade e nos primeiros Hum, anos de trabalhando, eu foquei mais em ilustração. Isso é uma coisa que eu acho que quem trabalha um pouco nesse mundo acaba, se não sabe, acaba descobrindo com a dor mesmo do trabalho que uhum. quadrinhos, assim, ó, praticamente ninguém vive de quadrinhos no Brasil, assim. Com É. exceção de alguns figurões, assim, que podem trabalhar só com isso, né? Tipo, uns caras que despontaram no mercado internacional, né? Sei lá, HDR, por exemplo, que é um cara foda, ou Uhum. o Rafael Buquerque, essa galera mais nova, assim. Fora isso, mesmo alguns quadrinistas de bastante destaque, eles têm que trabalhar com outras coisas afins, né? Ilustração normalmente é uma coisa que é um mercado que é um pouco tem um pouco mais de possibilidades, né? Então eu fiquei alguns anos só focando na ilustração e de um tempo para cá, alguns anos para cá, sei lá, 5 anos para cá mais ou menos, eu parei Uhum. um momento na minha vida e eu olhei para trás e, cara, eu fiz todo esse caminho até agora por causa de histórias em quadrinhos e eu não tô fazendo nada de história em quadrinho, como pode isso, sabe? Eu não posso, tem que dar um jeito na minha vida, assim. E aí foi um momento em que, Entendi. cara, não, para tudo, vou começar a fazer quadrinhos, assim. Aí não parou mais, assim, virou o vício. Não, e eu gosto muito do teu traço, assim, cara, porque assim, ó, acho que tu vem numa. Não vou comparar, mas digo assim, dentro daquela grande família, sabe? De ilustradores, como o Quino, sabe? De figuras pequenas, de traço rápido, do Calvin, sabe? Mais recentemente, assim, desse rapaz, do Vitor Cafage. Eu acho que se tu pudesse te colocar assim, em companhia, o teu traço fica mais ou menos por nesse círculo, assim. E é um traço agora que recentemente teve essa HQ maravilhosa do Engenho. Uhum. Ah, cara, que coisa linda. E também é no mesmo traço. Eu falei, cara, que coisa isso aqui, velho. Então, tem algumas coisas muito características do teu traço. E quem me chamou a atenção disso aí, do teu traço, e também do uso que tu faz da internet, que aí tu falasse isso um pouquinho também, foi o Tarsis da Adri. Assim, pô, o Thiago ele usa bastante internet e tal, parará. E eu, na época eu nem tinha Instagram, eu falei, pá, quer saber, eu tenho que começar a fazer um Instagram para começar a seguir esse pessoal. E é verdade, tu sempre está bem atualizado colocando material. Como é que se dá esse processo teu? Porque imagino que tu já faça tudo no digital para não perder tempo. Fala um pouquinho disso assim. Vou responder paralelamente duas coisas. Primeiro, a questão do estilo. Ah, sim. Fico honrado com botar na categoria de caras que eu sou muito fã, assim, né? Ah, não sabia. O Watson, o Kino e o Cafage são caras que eu sou muito, muito fã, tá nos meus tops de ídolos dos quadrinhos, assim. E mesmo que talvez inconscientemente acabam sendo referências, porque são caras que eu consumo bastante. Mas isso do estilo é uma coisa engraçada, porque como eu trabalhei Ah, muito com ilustração, eu tenho assim uma certa fluência em estilos muito diversos. Assim. Eu consigo resolver coisas num estilo mais realista, num estilo mais pictórico, assim, ou pixel uhum, art, até 3D já trabalhei um pouco. Mas quando eu comecei a fazer quadrinhos, que é outra pegada, né? Quadrinhos de ilustração tem semelhança, porque trabalha com desenho, com certa narrativa, enfim. Mas quadrinho é uma arte sequencial, né? Tu tem que desenvolver um estilo que não adianta tu fazer um negócio que tu vai levar um dia inteiro para fazer um quadro só, é. porque não tem como. E aí eu fui, não sei, eu fui desenvolvendo e achando caminhos, e uma coisa que uma amiga falou recentemente, eu concordei muito, que é estilo não é uma coisa que tu busca e tu acha, assim, o estilo que te acha, assim. E é isso. Eu achava que eu Hum, não tinha um estilo porque eu fazia várias coisas diferentes, e daqui a pouco as pessoas estavam reconhecendo meu estilo, não sei, aconteceu, assim, né? Foi um processo que chegou em algo que então foi bem. E aí já vou aproveitar para linkar com a questão da internet. A internet teve sim. uma influência muito forte nisso, as redes sociais, porque eu sempre fui de postar bastante o meu trabalho na internet, até para ter feedback, para divulgar mesmo, né, para conhecer mais pessoas, enfim. Passei por diversas plataformas ao longo desses mais de 10 anos de carreira assim Uhum, na internet, porque as redes sociais mudaram muitas coisas, tudo mudou muito, né? A gente já publiquei uhum, em várias plataformas diferentes, enfim.
E eu sempre gostei de entender como funcionava isso, até para conseguir chegar mais no público, né? E o Instagram, até o momento, foi a ferramenta que eu acabei me acostumando melhor e funcionando melhor. É uma confluência de coisas, assim, porque eu comecei a fazer tirinhas com regularidade e postar ali, e aí, ao mesmo tempo, eu comecei a ver que estava dando um resultado e comecei a estudar sobre como funciona Uhum. toda a questão técnica do Instagram, né? Uhum. Porque é isso, como eu falei antes ali, não adianta, tipo, só desenhar bem, não adianta se É. tu não vai conseguir trabalhar no mercado e não vai conseguir, sei lá, se projetar na internet, assim, tu tem que entender das outras coisas que às vezes são meio chatas, assim. Então, entender como funciona, o que, que é melhor postar, como é melhor postar, como interagir com leitores e como fazer uso das ferramentas mesmo, assim. É algo que eu Horários, vi. hashtags, como atrair pessoal. É. E tudo isso, às vezes, coisinhas simples parecem que, sei lá, parece uma bobagem, mas às vezes um bom uso de hashtags faz uma diferença brutal, assim. Sim, sim. Então, são coisas que tu vai estudando e às vezes vai testando, aprendendo no teste e erro, assim, né? Foi algo que é meio que uma bola de neve, assim. Começa a funcionar, daí tu começa a pegar gosto, daí tu estuda melhor, e as coisas vão ficando melhores. E também uma coisa que eu tenho percebido, que a internet tudo é meio uma expansão meio demora muito para tu conseguir, sei lá, 1.000 seguidores, mas depois as Uhum. coisas vão indo muito mais rápido, acelerando, porque mais gente vai vendo, e mais gente vai divulgando, e cada vez mais gente vai. No último ano e pouco, o meu alcance aumentou muito, assim, Ah, no que bom, Instagram. que bom. É bem legal por todos esses motivos, mas também porque o negócio um vai puxando o outro, e assim, né? E aí tu vai aprendendo a também se relacionar com as pessoas, enfim. Mas chega de coisas teóricas, vamos mostrar coisas práticas aqui. Tenho duas HQs do Thiago. Uma Mas, esta aqui, que depois eu vou flipar o vídeo, ela vai ficar joinha para o pessoal ver tranquilo. E sim, esta aqui, ó. dos hipsters. Os hipsters maravilhosos. Muito bonita, muito bacana. E em preto e branco, cara. Eu acho que é uma das poucas coisas que eu já vi do teu trabalho em preto e branco. Vou mostrar aqui algumas ilustrações aqui para o pessoal dar uma olhada. E eu queria que tu falasse assim, contasse um pouquinho sobre essa HQ e por que do preto e branco. Pois é, eu acabei focando mais em trabalhar com cor nos últimos Hum, tempos, muito porque o meu trabalho é bastante focado na internet e, bom, né, não tenho restrições, assim, técnicas, né. Agora, uhum, para imprimir, quem por acaso está ouvindo e nunca teve que imprimir alguma coisa, imprimir em uma cor só, que seja o preto, né, e imprimir em sim, 4 cores, que é totalmente colorido, às vezes é literalmente 4 vezes mais caro, assim. sim, Então, sim. para alguns projetos, especialmente coisas pagas do próprio bolso, a gente tem que escolher fazer só em uma cor, né, só em preto e branco, por questão de custo mesmo, assim, bem pragmático, né? Ela foi E produzida em preto e branco ou como é que funciona? foi toda feita em Ah, preto e branco mesmo, já pensando pro formato, nossa, assim. E também bacana. porque o prazo a gente não tem muito tempo para fazer, assim, então as cores é um processo que demora bastante. No meu o ritmo de trabalho, pelo menos as cores, é um negócio que tira um tempo aí as versões hipsters dos criadores do quadrinho. É. E esse foi um projeto legal que foi eu e esses mais 3 amigos que estavam ali, né, nos desenhos, a gente se juntou, queria há tempos fazer um trabalho em conjunto e nós nos juntamos para fazer essa HQ para lançar, especialmente na Comic Con RS, já faz Sim, uns 3 anos, eu acho. 2017. 2017. É, já vai É. fazer 3 anos, né? Eu acho legal quando o artista utiliza a superfície inteira. Olha aqui, ó, pessoal. Ó, todo o cenário, sabe? Para utilizar Ah, ela. lá. É, Aqui tem a universidade, se não me engano, e tal. Ali isso, tem a data. Sabe, um objeto quadrinístico muito, muito. Tu vê que foi pensado, sabe? Gosto sim. muito. E aí, e a historinha também é muito bacana, muito bacana.
ela é Mas, simplesinha, mas é algo divertido. A gente queria fazer um negócio rápido e divertido, assim. agora, a minha do coração é essa aqui, cara. Essa aqui é fantástica. Pois é, as Historietas historietas. randômicas. Sabe que eu nunca trabalhei tanto tempo em uma coisa só, incluindo empregos ou o que for, como eu trabalhei nesse projeto aí. Ah, Essa é? edição impressa, acho que ela foi quando eu tinha mais ou menos um ano o projeto, então muita coisa mudou visualmente, assim, meu traço foi evoluindo, né? Mas é um registro legal das primeiras aventuras, assim, né? Esse é um negócio que, esse quadrinho foi o que acabou, Hum, esse projeto, né, que são histórias mais ou menos autobiográficas ou autoficcionais, não sei muito como classificar, é o projeto que acabou dando alguma projeção para mim na internet, assim, que começou a funcionar e que uma coisa também para funcionar na internet assim é a regularidade, né, de posts, ter claro. uma produção fixa e com volume, com alguma certa qualidade, né? Então, isso foi Consistência. algo. Consistência, exato. Então, isso foi o que. É o meu carro-chefe, assim. É o que mantém minha produção de quadrinhos. Até porque esse tipo de temática, primeiro que é uma coisa que não sou eu só que faço, tem muitos quadrinistas que fazem. É uma coisa, primeiro que é relativamente fácil, porque, enfim, eu falo de histórias que acontecem comigo, então a inspiração nunca acaba, assim, estão sempre acontecendo coisas, né? E segundo que, além de ser eu me divertir fazendo, é meio terapêutico também. Eu posso falar de algumas coisas que, sei lá, às vezes botar pra fora, ou fazer piada com algumas coisas, ou rir de mim mesmo em algumas situações, acaba sendo quase terapêutico, assim. Então é um projeto que me faz bem trabalhar nele, assim. Ah, e coloca aqui parte da tua história, tua família, aí tu coloca a tua esposa, Sim. coloca os gatos. Ah, isso aqui é muito bacana. Cada virada de página, tu não sabe, porque como são histórias sem sequência, cada virada de página, assim, é uma coisa fantástica, assim. Olha essa aqui tem duas que eu gosto muito, que é essa aqui do Tigre, né? Sim. Fantástica, fantástica. E essa aqui, cara, da, da Francisca, eu dei risada horas, cara. Essa eu acho que é Cara, uma das minhas preferidas até hoje, assim. isso aqui é genial, cara, genial, genial. Eu falei, que é isso, velho? Ah, assim, Muito chique. pontos altos da produção quadrinística brasileira, cara. Ah, olha. E é que essas coisas que todo dono de gato já sofre ou vai sofrer, né, cara? Isso aqui, olha aí, Sim, sim. exordinário por Não cima, adianta, né? A internet é o reino dos gatos, assim. Então, quando eu é faço tirinhas com os meus gatos, normalmente as que mais fazem sucesso, assim. muito bom, muito bom. E, Thiago, me diz uma coisa, essas lives, elas servem também para... Porque eu dei conta, assim, o pessoal está produzindo, está desenhando, está postando nos Facebooks, nos tapas da vida, Instagram e tal. E aí eu falei assim, bah, vamos ajudar nessa visibilidade, né? Os caras estão produzindo e então, onde é que vai parar isso? Tu tem feito alguma coisa de arte aí nessa quarentena? Como é que tá teus projetos? Conta um pouquinho aí. Assim, o que tem ocupado meu tempo atualmente, assim, eu divido o meu dia em duas partes. Primeiro, a escrita da tese, que é a parte meio chata que não importa pra gente aqui. E segundo, alguma coisa de encomendas, assim, pro cara, tipo, mas eu tenho mantido, não tenho feito muito trabalho para fora, para mercado e coisa, Hum, porque senão eu começo a pegar só isso e aí eu já não faço mais nada, assim. Então eu dei uma freada entendi. nisso, faço só o mínimo para pagar o básico das contas, assim, e, e para eu ter tempo, enfim, para terminar o doutorado e também para desenvolver alguns projetos pessoais maiores, Ah, assim, que demandam um pouco mais de tempo, né? Então, um desses projetos de quadrinhos que eu estava fazendo agora, acho legal a gente falar, não sei se eu ia puxar depois, mas já vou falar agora, puxa agora, puxa agora. é o Caçadora de Fãs, que é o projeto com a Larissa, né, e Sim, com o Fábio, sim, 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 sim. que é uma, para quem não sabe, uma adaptação não exatamente da dissertação de mestrado da Larissa Beco, mas do processo da feitura da Uhum, dissertação dela.
Então não é assim uma adaptação do resultado do trabalho dela, mas sim uma aventura, como é o nome, uma aventura acadêmica, meio ficcional, mas contando como foi a experiência dela de fazer um mestrado estudando fãs de quadrinhos, né? De filmes de quadrinhos, quadrinhos, enfim. Então é um projeto que a gente ficou nos últimos meses fazendo, foi financiado com sucesso no Catarse, e Uhum. ele era para ter sido lançado já ali por abril, maio, mas com essa função toda da quarentena, tudo na vida atrasou, né? É. E aí também a gente queria fazer lançamento na Galeria Hipotética, por exemplo, e nesse meio tempo a Hipotética fechou, né? Foi tudo, o mundo virou de um jeito, né? Então, É assim, verdade. até acho legal, já aproveito esse espaço para falar que o projeto já está 100% pronto. Em Que breve vai bom. ser algumas novidades, mas ele está só numas últimas revisões e a gente vai primeiro enviar para os patrocinadores, para o pessoal que financiou, né, Ah, claro, a claro. versão digital, para sair logo, assim. E aí agora a gente Claro. está fazendo umas revisões para ir para a gráfica e em breve vai enviar as versões impressas, assim. Mas o pessoal que apoiou, para a gente até não deixar o pessoal esperando tanto, né, já que deu uma atrasadinha dentro do que era a ideia inicial, vai estar recebendo as versões digitais, né, bastante em breve, assim. Aí essa é a capa. Olha aí. Aí está ela. Vai Deu estar quantas sendo páginas, impressa. Thiago? Foram, foram 60 páginas, mais ou menos, um pouquinho menos, 50, Oh, é umas 60 páginas, mais ou menos, de quadrinhos. oh, bastante, E bastante. é um projeto relativamente longo, todo colorido, enfim, como eu falei, né, a parte de colorização acaba demorando um pouco, mas isso é uma coisa legal, aproveitar isso também como dica para as pessoas que querem fazer quadrinhos, enfim. É quase uma dica universal, todo mundo fala, mas é sempre bom destacar que quem quer fazer quadrinhos é bom sempre começar com projetos menores. Porque se assim, se o teu primeiro projeto é fazer uma tarefa de 60 páginas, tu, olha só, 99% de certeza que tu não vai conseguir terminar e vai frustrar no meio, vai cansar e não vai fazer. Então foi É. meio que eu levei bem ao pé da letra essa regra, assim. Eu comecei fazendo umas tirinhas, daí fiz uns fanzines com 8 páginas, 12 páginas, depois veio esse dos hipsters que tem umas 20, não me lembro quantas páginas. Daqui a pouco saiu a Sigrid, que até vou mostrar aqui. Sim, com o A Guilherme Sigrid que Smith, eu muito fiz bom. a gente pode falar melhor depois, com o Smith, que também é quase 60 páginas. Aí agora com esse hábito, né, com essa evolução, assim, 60 páginas, um projeto de 60 páginas de quadrinhos já não me assusta mais tanto, já rompi essa barreira, assim, né? Eu já tenho essa Olha. segurança, Ah, assim. E, mas é aos poucos, né? Não adianta, é aos poucos. não adianta querer abraçar o mundo de primeira, porque não dá certo. Vou te dizer uma coisa assim, ó, do pessoal com 170 e poucos artistas, nem me lembro agora me faz falta a planilha aqui para eu ver. Mas assim, os mais de quase 200 artistas que passaram pelo Feirão, de HQs com mais de 30 páginas, de primeiro lançamento, lembro de dois só. O Sim. Pedro Kawahata, que ele era aluno ali do Daniel, do Dino, e agora, recentemente, o Rafael Crocodilo, que fez um preto e branco, Uhum. também mangá e tal. Mas assim, cara, é um tijolo, sabe? Pra parir isso aí de Não é cara, fácil. sabe? Não é Tem que ser fácil. uma energia horrenda. Primeira viagem, Thiago. Ah, tá. Não, tem que ser muito focado, tem que ter muito foco mesmo, não é para qualquer um, assim. Eu falo Né? isso que é pra galera não se frustrar mesmo, né? Tipo, cara, não, vamos aos poucos, assim. Vai ganhando, ganhando uma casca antes, né, de fazer as coisas. Tem mais dois assuntos para falar contigo aqui na nossa pauta. E eu quero falar contigo sobre eventos. Né? Tu é um cara que vai nos pequenos, nos médios, nos grandes, tu vai do feirão até a CXP e tal, como com Floripa, a gente se encontrou lá uma vez. E uma coisa que eu presto muita atenção, Tiago, é em mesas, né? Porque a mesa é a vitrine do artista que ele tem que fazer dinheiro naquele momento. Tem que ter Sim. produto, tem que ter disposição, como diz aquele funk, tem que ter disposição e habilidade, né, cara, para vender em evento. Porque às vezes o cara tá entregue, mas não sabe se comunicar. Às vezes o cara botou os produtos ali e tá no celular, sabe?
fala um pouquinho sobre mesa, porque eu percebi o seguinte, em alguns eventos teus, tu pega figuras da cultura pop, coloca no teu traço, faz adesivos, e aquilo vem de uma barbaridade, sabe? Então, assim, eu quero que tu conte sobre essa tua experiência em eventos. Faz mais ou menos nessa época que eu pensei, vou fazer quadrinhos porque eu parei e era uma coisa que eu era apaixonado. Eu comecei a Uhum, frequentar eventos como assim, visitante só, né? uhum, Aí eu uhum, comecei a dar uma olhada nas mesas, enfim. E, cara, vou começar a produzir uns zines, produzir umas coisas. Eu quero participar disso também, quero estar nesse meio, né? uhum, uhum. Então eu comecei a ir em alguns eventos menores, algumas coisas assim, foi surgindo umas oportunidades para ir vendo, aprendendo, até para ver o que funciona ou não. Uhum. Isso também é uma coisa que tu vai estudando e vai na tentativa e erro, né? Até começar a ter um pouco mais de experiência em eventos, assim. Na verdade, foi uma evolução meio rápida, assim, dentro do que eu imaginava, porque fui em algum evento aqui em Santa Cruz do Sul, que tinha bem pouquinha gente. Aí fui em alguns eventos menores em Porto Alegre. Daí, não, esse ano eu Uhum, vou tentar a Comic Con RS, que já é um pouquinho maior. Aí uhum. fui com o mês ali. Daí, eu já não me lembro mais da sequência, mas de repente consegui uma vaga na CCXP, assim, dois anos depois, assim. Que daí, em questão de evento, não tem o que dizer, assim. É uma coisa completamente fora da curva, assim. Não tem como comparar com qualquer, em termos de quantidade de gente e dinheiro que rola, Uhum, né? uhum, uhum. Não tem como comparar, é um mundo à parte, né? Porque eles têm em média 200 mil pessoas no evento, o último foi 200 mil visitantes em todos os dias, assim. Então, assim, Sim, sim, em sim. outro lugar que tu vai ter 200 mil pessoas vendo, né, potencialmente vendo o teu trabalho, né? Então, é um aprendizado. E é isso sobre o que tu falou, uma coisa que eu fui aprendendo com a prática Ah, e vendo é que, às vezes, especialmente em eventos que tem vários artistas, tipo sim. a Comic Con RS, por exemplo, é um evento relativamente pequeno, mas já tem vários artistas ali ao mesmo tempo. E às vezes o pessoal não tem como, não tem grana para comprar coisa de todo mundo ali, já fica com É, vontade e tal. E isso na CCXP, por exemplo, você potencializa um milhão, assim, que lá são, sei lá, 500 artistas, assim, né? E aí não isso. tem. É impossível tu comprar tudo que tu quer lá, né? Quem já E, foi na to CCXP sabe que é impossível tu comprar tudo que tu vê que tu quer lá, né? e todos Então, lançando ao mesmo tempo, né? sim, sim, que é uma das. Não é exatamente um requisito lá na CCXP, mas assim, tu não ter lançamento Ajuda. É, ajuda muito. Tu ter lançamento ajuda muito. Não vai cair por causa disso necessariamente, mas ajuda muito. é. E aí, uma coisa que eu aprendi na prática, notei que é muito bom, muito, muito bom. Funciona muito tu ter coisas muito baratas, assim. E as pessoas Ah, curtem lembrancinhas, coisas assim, né? Então eu comecei com uma ideia de fazer uns adesivos bonitinhos, fofinhos, com coisas de cultura pop, que são coisas que chamam a atenção. E começou a funcionar muito, assim. Fiz essas séries de adesivos com personagens, um desenho no estilo, umas brincadeiras assim. E é algo que funciona de duas formas, assim. Primeiro que ajuda a uhum, pagar os custos do evento, porque normalmente vende bastante, porque é barato. Aí as pessoas, não tem como claro. comprar um quadrinho lá de 30, 40, 50 reais. Não vou comprar um adesivo aqui de 2, 3 reais, e, enfim. E Uhum, segundo, e aí acaba vendendo um monte, assim. O primeiro ano que eu fui na CCXP, eu sempre gosto de falar isso porque não é, tipo, me achar que vendi legal, mas eu paguei todos os custos, assim, mesa, transporte e hospedagem, só com venda de adesivo, assim. Foi surreal lá. eita. Sei lá, centenas, milhares, nem me lembro mais. De adesivinhos, assim. Então, uma coisinha, tipo, de 2, 3 reais ali que tu vende de rodo, assim. E funciona, além disso, para manutenção, né, para tu pagar as contas ali, funciona como chamariz, assim, tipo, tu tem um Ah, negócio que chama atenção, aí a pessoa vem, e aí já respondendo essa questão que tu falou, assim, da interação, do saber vender, eu nem acho que eu saiba vender muito bem, mas eu acho que eu sou bom em dar atenção para as pessoas, em falar com as pessoas. uhum, Então a pessoa vê o adesivo, daí já puxa a conversa, daí de repente a pessoa já tá com uma camiseta de um personagem ali que tem desenhado, daí tu já mostra, uhum. mas olha aqui meu quadrinho. Quando vê, o cara leva tudo que tem na tua mesa, assim, sabe?
Então, É. acaba sendo uma tática de venda, assim, né? Mas isso são coisas que tu aprende, né? Fui aprendendo conforme fui indo, né? Agora eu já tenho um histórico legal de eventos. Fui em Floripa, Hum. Curitiba, São Paulo, Porto Alegre, enfim, outros no interior. Então, tu acaba, depois de um tempo, tu aprende essas manhas, assim, né? E outra coisa, né, Tiago? Por exemplo, assim, eu sou um cara que vem da história, mas eu tive uma consultoria em história. Todo aquele aprendizado que tu teve quando teve o teu estúdio, de fazer, calcular imposto, calcular lucro, todas essas coisas, a gente aprendeu, já está meio que introjetado, a gente sabe que tem que. Está meio natural isso. Coisas que alguns artistas ainda não tiveram esse clique. Eles pararam aqui, ó. Ai, tá aqui o quadrinho, chegou, acabou. E não Sim. é por aí. Agora que tu vai transformar o teu quadrinho em dinheiro, pagando teus custos, teu tempo, etc. e tal, deslocamento, todas essas coisas que envolvem um evento, para que tu mantenha a tua produtividade acesa, né, cara? Então, isso é uma coisa assim, que me preocupa muito, porque eu vejo assim, Thiago, muita gente bacana que passou pelo feirão deu uma brochada, assim, porque não encontrou o seu nicho. Sim. Por exemplo, quer vender coisas de heróis em eventos de anime. Não vai Sim. rolar. Ou Não. vice-versa, né? Então, e pessoas com muita qualidade, assim, não, e aí, quer voltar pro feirão? Não, olha só, parei por causa disso, disso, aquilo, sabe? Me sinto mal por eles, assim, porque são pessoas com talento imenso, com traço maravilhoso e que se desestimulam, talvez por não ter esse tino comercial da coisa. Acontece. E assim, é uma coisa que eu sempre falo quando eu dou aula, especialmente de ilustração, quadrinhos, esse tipo de coisa, assim. Sim. E eu sempre falo pra gurizada que, cara, assim, ó, é mais ou menos o que eu falei antes ali. Aprender a desenhar e tal, cara, tu senta, essa é a parte que a gente gosta. A gente senta a bunda e fica 12 horas num dia desenhando, vai desenvolver, assim. Mas toda essa outra parte burocrática e chata, isso que é o diferencial, assim. Tu se É. estabelecer no mercado é quase meio chato, meio foda de falar isso, mas assim, tem muita gente que não tem um trabalho lá tão bom e ganha grana valendo com Hum, desenho, e tem gente que tem um trabalho absolutamente genial e não consegue ganhar dinheiro, assim. Então, é assim, verdade. não é que tu não tenha que ter um trabalho bom, não desenvolver outro trabalho, mas o diferencial mesmo é tu saber fazer contrato, saber prospectar cliente, esse tipo de coisa, assim. Por conhecimento, assim, conhecer gente e Ah, ver evolução de amigos e artistas que, cara, às vezes tem caras que são absurdamente talentosos e não deslancham, e tem gente que é ok no trabalho, mas deslancha muito, porque é responsável, porque sabe fazer essas coisas, né? Enfim. Então, não, esse que é não, o pulo do gato, sabe? não deixar essa gangorra tão desequilibrada, né? Equilibrar um pouquinho Sim. mais, já vai embora. Por fim, por fim, já estamos quase esgotando o nosso período aqui no Instagram. Uhum. Tenho que mencionar, porque todas essas lives aqui, esse blá 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 que eu falo dos artistas, da espaço e tal, é uma desculpa para eu mostrar a minha coleção da Mulher-Aranha. Justo. E essa aqui é a de número 32. Tá Olha aqui, só, tá numerado. embalada. Olha só, pessoal. Tirar o reflexo ali daquela luz. Olha aqui. Uhum. Essa aqui foi um presente que o Thiago me mandou pela internet, ali pelo Facebook. Foi meio assim. Isso. E aí, meu, tá aí? Eu falei, tô, então toma. Foi uma coisa. Cara, que coisa linda, cara. Eu sou fascinado em cabelos, né? Vou botar agora que eu tirei Uhum. o reflexo. Ah, tá vendo? E Uhum. isso aqui não é um cabelo, né? Como diz o pessoal do interior, isso aqui é uma gadelha, né, cara? A Juba. Volume, uma juba. E outra, assim, ó, o detalhe ali porque como ela tá de noite, né? Tem que Uhum. colocar alguma coisinha ali, ó, só, o contorno em branco ali, ó, pessoal, para marcar o contorno do personagem. A teia axilar aqui, olha só. E todo o cabelo. Olha, Desestilo. maravil, maravilhosa, maravilhosa. E tem algumas, tem comentado aqui com o pessoal, assim, tem algumas que quando eu mostro aqui em casa, né, quando o pessoal mais nerd vem aqui em casa jantar e tal, e outra, para estar convidado quando vier para cá, comer uma pizza aqui, porque né, a vida é assim.
Sim. Não, a gente tem que ir até para conversar sobre o Paul McCartney, né? A gente falou que Nem me esse, fala, cara. Tem esse, essa esse também. encontro está pendente também. Pelo amor de Deus. E aí, assim, essa tua é uma que chama atenção. Ontem eu falei com a Helena dela também, outra chama atenção. É o que eu sempre falo pro pessoal, sabe? Dá arte de presente para as pessoas. Procura uma commission, procura os quadrinhos autorais para dar de presente para as pessoas. Não consegue dar, mas tu gostou. Eu vi o Instagram do Thiago, achei legal, parará. Olha, compartilha, retuita, aumenta a visibilidade do cara. Entendeu? Tudo É isso isso que eu ajuda falo, muito. pessoal. É essa parada, assim. Cada um fazendo a sua parte, o Thiago produzindo, eu fazendo evento, e vocês divulgando, comprando, a gente mantém esse cenário vivo, sabe? E é Sim. isso que é importante, assim, tanto para ele como artista, como estudioso de mestrado e agora quase doutor no assunto. É importante que esse cenário fique cada vez maior, mais vibrante, entendeu? Sem Então, eu dúvida. digo sempre, pessoal, deem arte de presente, quadrinhos independentes de presente. E agora, nesses momentos finais, eu quero mais uma vez te agradecer, Tiago, e pedir para que tu coloque aqui os teus contatos. Quais produtos que tu pode vender, oferecer para as pessoas. Enfim, agora o espaço é teu. Tá. Eu vou mostrar rapidinho alguns quadrinhos que eu tenho Claro. disponível, e aí o pessoal pode entrar no meu perfil, falar comigo se quiser adquirir alguma coisa assim. A gente Claro. tem os que tu já mostrou, historietas, Excelente. twisters, Muito são bom, dois muito dos bom. primeiros que eu fiz, e algumas coisas mais novas. A Sigrid, que é um O projeto bem Slim falou legal. na live dele. Isso, Muito é bom. mais enquanto juvenil, assim, mas é um projeto que eu tenho bastante orgulho, ficou bem bonito. Um outro que saiu pela Script, escrito pelo Sim. Smith, que eu tenho um capítulo desenhado, bem na fita. Também tem algumas edições aqui para vender. E um outro que não é uma Hum. criação minha, mas que eu ilustrei, que são os livros da Sofia Otto. É E tudo bem. verdade. Esse aqui é o Muito primeiro bom. volume, que é um livro Aham. ilustrado bem infantil, né, com os personagens deles, mas ilustrado por mim. O primeiro volume, esse aqui. O segundo ficou pronto logo que começou a quarentena. Eu não consegui pegar, não tenho o segundo em mãos ainda, né? Mas o primeiro eu tenho umas edições para vender também e eventualmente eu vou ter o do segundo. E isso, aproveitando o espaço, eu vou falar bem rapidinho sobre um projeto que eu estou Claro. fazendo agora. Eu estou recém começando, mas eu estou já divulgando um monte, assim, para criar o hype, né? Espero que depois as pessoas Claro. curtam. Eu vou mostrar uma imagem de divulgação que não vai ser necessariamente a capa, mas que já circulou por aí. Tá focando. Ali está. Focou agora. Aí, pegou. Um Lugar do Caralho. Esse é um quadrinho. Bom, tu vai reconhecer o título, né, da música, Um Lugar do Sim, Caralho. sim. Ele é um quadrinho que ele se passa todo em Santa Maria no início dos anos 2000, praticamente todo dentro da boate do DCE, que era uma boate de estudantes que por décadas fez muito sucesso em Santa Maria com estudantes universitários. E enfim, ele é ficcional, mas assim, baseado em várias experiências minhas nessa época da vida em que a gente quer sair e beber cerveja barata e ouvir rock e se divertir, enfim. E Inclusive tinha tem uma um. playlist que eu vou compartilhar depois com o pessoal, já de músicas que tocavam Ah, isso, que já vem com aquecimento para o quadrinho. Assim. Ele é um quadrinho que é muito ligado com rock gaúcho, porque na Boate DC tocava muito rock hum, brasileiro e gaúcho. Então, bom, o próprio título, né, que é a música do claro que Júpiter sim. Maçã, porque era reconhecido como, o pessoal chamava do lugar do caralho, porque parecia que a música descrevia aquele lugar, né? Então tem várias brincadeiras com músicas de bandas gaúchas também, assim. Que joia, que Estou joia. começando a desenhar, roteiro pronto, fiz uns conceitos visuais, enfim, em breve vou começar a desenhar, só que esse vai ter umas 100 páginas, aí esse é um outro projeto Olha! legal que eu vou subir na produção, assim, mas espero ter ele pronto esse ano ainda. Pô, esse ano, tá bom, então. Maravilha. Onde é que as pessoas te acham na internet para contatar e comprar tudo isso? Primeiro, o Instagram é a rede social que eu tenho mais ativo, né, clicando aqui vocês podem achar, ou então é só Thiago Krening, tudo junto, né, Thiago com H. O Facebook, eu respondo as mensagens. Facebook, eu não tenho postado mais, não tenho usado muito, porque eu acho que caiu muito
o alcance, ficou meio ruim, mas eu sempre respondo mensagens se as pessoas quiserem me encontrar por lá. E especialmente e-mail, assim, que eu ainda uso muito e-mail para coisas profissionais, Sim, eu prefiro. Eu sim. sei que a gurizada mais nova não usa mais e-mail, assim, mas para mim é uma coisa meio impensável, assim. Então, meu e-mail é thiago.krening@gmail.com, é bem fácil de achar, assim. Mas ele tem no destaque do meu Instagram também. Maravilha, maravilha. Beleza. Tiago, quero te agradecer a presença, agradecer também a audiência de todas as pessoas que passaram por aqui. E nesse momento, o recado é o seguinte, né, pessoal? Cuide das pessoas que vocês gostam, cuide-se também, se proteja do frio, que o frio é uma coisa muito traiçoeira às vezes. E fiquem bem, fiquem em casa. Obrigado, Tiago. Até a próxima. Muito obrigado pelo convite. Até mais. Valeu.